Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a Entreter e Conhecer. Eu sou o André Gussi e no vídeo de hoje nós veremos 3 pontos para analisarmos se o Luffy é um herói ou não. Há quem diga que esse personagem não tem nada de heróico, uma vez que sua grande motivação é ir atrás do seu sonho, em se tornar o rei dos piratas, e que ele faz tudo o que tem que fazer para conseguir esse feito. As pessoas que eles passam, as ilhas e tudo mais, são meras coincidências, um acaso que ele passando por ali vê o problema e resolve. Será que é isso? Calma, vamos por partes aqui do primeiro ponto. É claro! Para mim, fica bem claro que o Oda adora quebrar com todos os estereótipos sociais. Uma vez que ao pensarmos em piratas, logo vem em nossas mentes um bando de arruaceiros que faz a baderna, que não quer saber com nada, que dê pedra e tudo mais. No entanto, em One Piece, isso é quebrado em vários momentos. Tem como dizer que os Mugiaras são arruaceiros? Que eles são pessoas ruins, que não se importam com os outros? Eu acredito que não. Todos ali têm uma característica de ter um coração bom, uma pessoa virtuosa que sempre se preocupa com os outros. Aqui o Sanji, o Zoro, por mais truculento que seja, a Nami, enfim, qualquer um, não consegue ver as injustiças por onde passam e sempre tentam ajudar corrigindo alguns desses pontos. Só que não podemos generalizar também em pensar que todos os piratas são bonzinhos iguais os Mugiaras. Não, temos piratas ruins, o próprio Joker, o Dom Flamingo, o Moriá e entre outros. Da mesma forma, a gente não pode pensar que a Marinha só é repleta de pessoas ruins ou boas. Ali nós temos os opostos também. Tem membros da Marinha que são gente boa. Tem como falar que o Smoker faz não é correto? Ele tenta limpar ali a imagem, ou mesmo o Garp em certa medida. Da mesma forma que temos pessoas corruptas dentro da Marinha que fazem uma arruaça bem legal. Como exemplo, nós podemos trazer aqui o Vergo, que ele é um bandido que entra na Marinha, vai subindo de cargo para fazer os seus objetivos. E aqui é um ponto que eu adoro em refletir em One Piece, que o importante não é de onde você vem, ou de quem você é familiar, ou de que grupo você faz parte, que vai definir quem você é, e sim as suas ações. Temos exemplos aqui de que piratas, que são gente boas e gente ruins, da mesma forma na Marinha. Então, como eu disse, aqui quebra com todos os estereótipos, numa forma bem genérica. E esse é o primeiro ponto que eu quero refletir para vermos se o Luffy é herói ou não. No entanto, antes de chegarmos à conclusão, eu quero passar por mais outros 2, que vamos aqui no segundo. O próprio Luffy, na Ilha dos Tritões, após derrotar os novos piratas dos Homens-Peixes, todo mundo começa a glorificar como herói. E ele fala, não sou herói. E as pessoas perguntam, por que você não quer ser herói? Ah, porque eu tenho que dividir a carne, eu quero comer tudo sozinho. Ué, heroってなんだか分かってんのか？例えば、肉があるだろ？海賊は肉で宴をやるけど、ヒーローは肉を人に分け与えるやつのことだ。俺は肉を食いてえ! Muitos pegam esse ponto para defender que o Luffy não é um herói. Tudo bem que eu entendo que aqui é um alívio cômico. Em certa medida, o Luffy não quer ser um herói, até porque a ideia de herói é você fazer o bem e tudo mais. E o poder instituído que a Marinha, ele está tentando derrubar isso, ou ao menos chegar em Laftel, conseguir One Piece e navegar livremente pelos mares. Só que aqui reforça o argumento do ponto anterior que eu trouxe. Por quê? Não tem o estereótipo de ser herói. Um herói é aquela pessoa que age para o bem, já um vilão que age para o mal. E não importa se você se diz um herói ou um vilão, e sim o que você faz. Daí, eu lhe pergunto, as ações do Luffy é de uma pessoa egoísta que só quer saber o próprio bem independente com os outros que estão ali? Eu acho que não é bem assim. Os próprios companheiros ali no bando dos Mugiaras. O Luffy, ele traz as pessoas ali dentro de um propósito, ele precisa daquela pessoa e tudo mais. No entanto, ele não suprime, ele não força, ele não obriga as pessoas a ficarem ali. Todo mundo que está ali tem um objetivo próprio, está lutando por si e também pelo Luffy, fortificando, tornando um líder exemplar. Isso é o mesmo que acontece com todos os piratas. Os seus tripulantes são pessoas que admiram,
respeitam seus chefes, estão ali porque querem, ou, na maioria das vezes, eles são obrigados e coagidos a ficar. E o mesmo acontece com a sua marinha. Uma vez que todos os líderes ali, seja em qual nível for, pensam no bem geral da justiça, dos seus subjugados e tudo mais, não é bem assim. Temos o exemplo do Smoker, que sempre se preocupa com seus homens, mas todos os membros são assim? E mais uma vez eu reforço, o importante aqui não é o título, não é como você se denomina, não é aquilo que você acha que é, que o torna o que você é, e sim as suas ações. E para terminar aqui, o terceiro ponto que eu trarei são alguns exemplos para a gente refletir sobre isso. O primeiro é em Alabasta. Os Mugiaras eles vão interferir diretamente na guerra que está acontecendo ali no país e liberar todo mundo ali das garras do Crocodile. Tá, muitos vão dizer que ele só fez isso porque ele era amigo da Vivi e ele quis ajudar essa amiga. Então o interesse dali não foi com o povo de Alabasta, e sim com a Vivi. O mesmo podemos dizer na Ilha dos Tritões, que o Luffy só quis ajudar ali e fazer o que fez por conta do Jinbe, que é uma pessoa que ele admira muito que o ajudou. Então não foi algo altruísta ou heróico para ajudar. Mas aqui eu quero trazer outros dois exemplos. Primeiro, em Skypiea. Tem o porquê ele querer salvar a ilha no céu? Tudo bem que ele tinha ali a promessa de tocar o sino dourado para o Cricket, que ele fez a promessa para mostrar que estava ali. Ele precisava ter enfrentado Enel e feito toda aquela bagunça? Ou mesmo em Punk Hazard, que para mim é o exemplo mais nítido disso, que o Luffy seria um bom herói, uma boa pessoa. É quando ele está conversando com o Momonosuke, que aquele personagem vai explicando o que aconteceu e vai mostrando a silhueta do Luffy ali todo revoltado. E depois que o Momonosuke explica o que aconteceu, ele fica ali, sangue nos olhos, fervendo, e ele fala, agora eu acabo com Caesar. E quando ele voltou para o embate, ele não deu chance desse respirar, o destruindo. Ou seja, a minha conclusão é que o Luffy é sim um herói. Mas não um herói típico da Marvel, da DC ou como a gente tem do estereótipo. Porque, como eu mesmo disse no vídeo, o Oda ele adora quebrar esses estereótipos. Um outro ponto que há dois tipos de heróis. O protetor e aquela pessoa que corrige o erro. O Luffy é aquele que vê algo errado e corrige. Mas ele não é um defensor, um protetor que está sempre ali a postos, como o Batman em Gotham City, por exemplo. E como eu disse, não é porque ele não quer ser um herói, não é porque não está contando a história de um herói, que ele não será. O mais importante aqui que o Oda quer nos mostrar é que a sua atitude vale mais do que 1 milhão de palavras. Portanto, um herói é uma pessoa que faz o bem, que para conseguir seus objetivos não precisa destruir os outros. Já um vilão é o contrário. Para conseguir o que quer, passa a perna nos outros. Algum momento você já viu o Luffy passando a perna em alguém? Ou todos os inimigos que ele faz é em circunstância que impedem ele de ir à frente, ou mesmo de atingir os seus sonhos. O Luffy já entrou numa briga de forma injusta? Por mais, o que mais lhe motiva é conseguir se tornar o rei dos piratas e atingir seus objetivos, isso não quer dizer que ao ele ver algo errado, ele deixa de lado. Pelo contrário, ele vai mostrando vários exemplos que não é bem assim. Tanto que por onde ele passa, ele faz uma bagunça, quebra com a ordem estabelecida e continua a prosseguir. E aqui nós podemos fazer um paralelo com os revolucionários. Será que é a mesma forma que esse grupo age? Mas esse assunto eu irei aprofundar em outro vídeo. E você? Concorda comigo que o Luffy é um herói, mas não do estereótipo? Ou que não, ele é apenas uma pessoa que quer seguir a vida dele? Compartilhe conosco aqui nos comentários. Caso você goste do conteúdo que eu produzo, tem duas formas muito simples de você me ajudar a continuar trazendo mais reflexões como essa. A primeira delas você já está fazendo, que é assistindo esse vídeo até o final, deixando aquele like maroto e compartilhando com um amigo seu para aprimorarmos o debate sobre One Piece e animes. A segunda forma é, caso você queira aprimorar suas habilidades em desenho, deixarei para você a indicação de um curso de desenho aqui nas descrições. É muito bacana, ele te ajuda a pensar o desenho de uma outra forma e sem contar que traz algumas técnicas fáceis de se aplicar e que você pode aprimorar seu desenho em poucas aulas, basta você se empenhar. Qualquer dúvida que você tiver,
É só me chamar lá no direct no Instagram que a gente conversa mais sobre isso. E lógico, para fechar aqui a sessão agradecimentos, que vai a Lilian, minha esposa, ajuda a estrutura que ela traz com o canal, ao Enzo Viana, que me inspirou a fazer esse vídeo. Na verdade, a gente estava discutindo sobre a questão da justiça, dos revolucionários e tudo mais. E eu resolvi fazer esse vídeo antes de fazer um próximo dessa nossa conversa. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!